Estou muito feliz de estar aqui e trago o abraço do meu dirigente, irmão Ricardo Zeferino, ali da Congregação de Navegantes. Mandou um abraço para esta igreja, para o seu dirigente, para os obreiros. Recebam um abraço dele, que ele mandou saudar os queridos irmãos. Eu estou muito feliz de estar aqui no culto das crianças, que é aquilo que a gente ama fazer, né? O chamado que o Senhor tem nos colocado. E eu gostaria então que as crianças abrissem as suas Bíblias em Isaías. Quero agradecer da minha tia Angélica pelo convite. Muito obrigada. Isaías, capítulo 43 e o versículo 10. Somente a primeira parte desse versículo, a parte A desse versículo. Nos diz assim a palavra do Senhor: Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo, a quem escolhi. Amém? Pode tomar assento, igreja. Vocês gostam de ler a Bíblia? As crianças gostam de ler a Bíblia? Gostam? A Bíblia tem histórias lindas, né? Histórias fantásticas. E não é nenhum conto de fada, não. Histórias verdadeiras. Mas a Bíblia nos fala de uma transformação que aconteceu na vida de uma pessoa. E quando a gente fala em transformação, né, crianças, logo nos vem o pensamento, a metamorfose. Já ouviram falar na metamorfose? Quem gosta de estudar aí e já ouviu falar na metamorfose? Já ouviram? Quem não ouviu vai aprender hoje com a tia Lisete. A metamorfose, ela começa com a largata. Então, como é que isso acontece? Ela sobe na árvore, né, devagarinho, e começa a comer todas as folhinhas da árvore. Aí chega um certo período, ela fica de cabecinha para baixo. Quem gostaria de segurar essa largata para a tia Lisete? Você de azul, que levantou as suas mãos. Qual é o seu nome? Então tá, João, você vai segurar a largata. Aí nos diz que a largata, com a sua barriguinha cheia, fica de cabecinha para baixo, sabia, João? E aí começa a surgir em volta dela uma capinha. E essa capinha é chamada de, quem sabe? Casulo, né, Lucas? É chamada de casulo. Então fica mais ou menos assim. Assim é o casulo. Quem gostaria de segurar o casulo para a tia Lisete? É você que levantou as suas mãos. Então olha só que transformação que passou nela. Ela é uma largata e aí passa um certo período, ela fica um casulo. Mas por que será, né? Por que será que acontece isso? Olha que Deus maravilhoso esse que nós servimos. Alguém gostaria de segurar as flores? Preciso de mais 2 meninas. Então vem, querida. Então vem. Vai ter para você também, tá? Isso. Pode ficar aqui, ó, bem do ladinho aqui do casulinho, ó. Isso. Aí então a largata, ela já é um casulo, né? Esse casulinho. Aí passa um certo período de tempo. O que acontece? As crianças sabem? Sabe, João? Ela vira uma borboleta. Segurou o casulo? Segurou? E sai a borboleta. Ela sai de dentro do casulo. Isso é chamado de metamorfose. Mas que objetivo ela tem, a borboleta? Então, ela come os pólenzinhos da flor. Quem sabe o que é o pólen da flor?
o amarelinho, né? Então ela come o polizinho da flor e ela voa em direção a outra flor. Mas da sua boquinha nesse caminho, caem alguns pólens na terra e nascem os brotinhos. Obrigada, crianças. Essa transformação é chamada de metamorfose. Obrigada, meu amor. E a Bíblia vai nos dizer que essa transformação também acontece no coração das pessoas. Mas de que forma? De que maneira que isso pode acontecer? A Bíblia nos conta que certa vez a Síria estava em guerra com Israel. E quando os soldados sírios receberam a ordem do seu general, eles foram até o arraial de Israel. E quando os soldados sírios passaram por ali, a Bíblia nos diz que tudo que eles puderam levar, eles trouxeram de Israel. Mas a Bíblia nos diz que além de todos os despojos que eles trouxeram cativo uma menina. No livro de 2 Reis, a Bíblia não nos diz o nome dessa menina. A gente não sabe o nome, mas sabemos que é uma menina. E aí então, lá foi ela para a Síria. E chegando lá na Síria, sabe onde ela ficou? A Bíblia nos diz que ela ficou sendo escrava na casa do general. E esse general era Naamã. E agora imagina, crianças, um escravo. O que será que o escravo faz? Alguém sabe? O que um escravo faz? Trabalha. Imagina uma escrava, uma menina escrava na casa do general. Podemos ver ela aqui com o cestinho na mão. Que tipo de serviço que ela fazia? Todos que vocês possam imaginar da casa. Limpava, quem sabe cozinhava, quem sabe varria, recolhia as roupas, quem sabe até ajudava com os filhos de Naamã, limpava, acordava cedo, recolhia o lixo, tanta coisa se pode fazer. E a Bíblia diz então que ali ela foi ficando naquela casa. Agora imagina, crianças, você ser tirado da sua casa e ir para um lugar que você não sabe. Imagina você, criança, nunca mais ver o seu pai e a sua mãe. Foi isso que aconteceu com ela. A Bíblia diz que ela ficou num outro lugar, num outro país totalmente diferente do seu. Mas que interessante que certo dia, essa menina, que poderia ser uma pessoa revoltada, brava, xingona, reclamona, quem sabe lá fazendo serviço reclamando, xingando o general, brigando, excomungando. Mas a Bíblia nos diz que não foi essa a atitude dela. Ela teve uma atitude totalmente diferente. E aí o Espírito Santo pergunta para você, criança, como é a sua atitude longe dos seus pais? Como é as tuas palavras longe dos teus pais? Como você se comporta na escola? Como você se comporta brincando com os amigos? Como você se comporta aqui na igreja? Como você se comporta numa festa de aniversário? Numa festa de casamento? Como é o teu comportamento? Como são as tuas atitudes? A Bíblia diz que essa menina, na casa desse general, ela teve uma atitude totalmente diferente de que qualquer pessoa pudesse ter. Quem sabe nós, no lugar dela, íamos reclamar de Deus. Íamos orar e dizer, Deus, por que eu estou passando por essa situação? Mas não foi isso que ela fez. A Bíblia diz que quando ela avistou o general, ela olhou e, mas esse homem está diferente, triste. E só ela, trabalhando na casa, poderia saber que ele era doente. Talvez ninguém lá junto do seu exército sabia que ele era doente. Mas ela, na intimidade da casa, ela conhecia. Por isso que o Espírito Santo diz para nós, só nós sabemos como é o nosso lar.
De fora ninguém sabe como é o nosso lar. Olhando nós aqui na igreja, ninguém sabe o que nós passamos em casa. Eu não sei o que a querida igreja passa em casa, o que o jovem passa, o que a criança passa. Mas tenha certeza de uma coisa: há um Deus que nos vê. Há um Deus que nos contempla e nos olha. E aí, crianças, essa menina olhou para o general e pensou: ele tem algum problema? Ele está com algum problema? E aí ele tinha mesmo, crianças. A Bíblia nos diz que ele era leproso. E a lepra é uma doença que vai contaminando o corpo desde cima até a ponta do pé. E vai caindo assim um pouco da carne, uns pedaços da carne, vai deformando o corpo. Hoje, essa doença tem cura. Se tratada no início, a hanseníase. Mas imagina naquele tempo, crianças, não tinha cura. E de repente aquela menina conversou com a sua senhora. Porque sabe, os servos não conversavam com seus senhores. Ela não tinha permissão de conversar com o general. Mas a Bíblia nos diz que ela conversou com a esposa de Naamã. E disse para ela: oxalá que o meu senhor conhecesse o profeta que está em Samaria. Aí eu pergunto para vocês, crianças, como que nós vamos falar de algo que não conhecemos? Como vamos testificar da palavra se nunca lemos? Você pode falar algo que você não conhece? Não. Você tem autoridade de falar de alguma coisa que você tem conhecimento? Sim. Nós podemos falar da Bíblia se lemos a Bíblia. Nós temos condições de dizer que Jesus cura se nós passamos por alguma dificuldade, por alguma experiência nesse sentido. Nós podemos dizer que Jesus liberta se algum dia Jesus nos libertou de algo que precisávamos. Mas interessante, crianças, que a menina falou do profeta Eliseu. E eu fiquei pensando, como que alguém, uma criança, vai falar de algo que ela não tem conhecimento? E nós olhamos para trás e vemos que a menina tinha conhecimento, sim. Porque ela falou assim para a esposa: ah, se o meu Senhor fosse em Samaria, ele saberia que lá existe um Deus que faz milagre. E aí, crianças, sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que a esposa de Naamã então chegou para Naamã e disse: não tem a menina que trabalha aqui? Aí ele disse: bom, mas o que tem, minha querida? A menina me falou assim, assim e assim. Sabe o que ele fez? Preparou toda a sua carruagem e chegou até ao rei da Síria e disse: me dá uma carta que eu quero ir lá na terra de Samaria e eu quero conhecer esse profeta. E aí então ele preparou uma carta muito bonita, e ela dizia mais ou menos assim: ó, o nosso general está indo até aí, tá? E quando ele chegar até aí, vocês atendem ele e curem ele. Bom, quando o rei de Israel recebeu aquela carta, a Bíblia diz que a primeira coisa que ele fez, rasgou as suas vestes, em sinal de desespero. Ele disse: como que nós vamos curar esse homem? Como que a gente vai curar ele? Não tem como. E a Bíblia diz que a notícia se espalhou e chegou até na boca do profeta Eliseu. E quando o profeta Eliseu soube disso, a Bíblia nos diz que o profeta disse assim: deixa ele vir, que quando ele chegar aqui, ele vai saber que aqui existe um Deus que cura e faz milagre. Aleluia! Não é isso que nós testificamos, crianças? Não é isso que nós dizemos para o pecador? Venha na nossa igreja. Venha. Jesus está lá. Jesus cura. Jesus salva. Jesus liberta. Não é isso que nós falamos? Não é isso que testificamos? E aí, crianças, sabe o que aconteceu?
A notícia se espalhou e o profeta Eliseu disse: deixa ele vir aqui, deixa. Ele vai conhecer o Deus de Israel, que é o nosso Deus, não é? E sabe o que aconteceu? Ele veio. E a Bíblia nos diz uma coisa tão interessante, que ele veio, ele levou 10 roupas lindas, ele trouxe muitos presentes para entregar. Aí, olha só que interessante, quando ele chegou na casa do profeta Eliseu, ele pensou assim: bom, a Bíblia diz isso, tá? Que no caminho ele pensou: vou ser muito bem recebido. E aí interessante, crianças, que quando ele chegou lá, não foi da maneira como ele pensou. As coisas não acontecem como nós pensamos. Ah, se fosse como eu quisesse. Ah, se tudo fosse como eu desejasse. Talvez, criança, no seu lar não é como você quer. As coisas não funcionam como nós queremos, porque existe um Deus que comanda e que controla. E aí sabe o que aconteceu? Ele chegou na casa do profeta Eliseu. E aí ele pensou: vou ser muito bem recebido. O profeta tinha um ajudante. E aí o profeta disse para o seu ajudante: vai lá, meu filho, vai lá, diz para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão e ele vai ser curado. Bom, o menino obediente, o jovem, chegou na porta e disse: ó, o profeta mandou você mergulhar no Rio Jordão e você vai ser curado. Crianças, ele olhou para ele e disse: espera aí, Rio Jordão? Ele não sabe que em Damasco tem 2 rios lindos, com água cristalinas. Os rios de Damasco, a água era branquinha. E ele disse: o quê? Eu vou mergulhar no Rio Jordão, cheio de pedrinhas, sujo, cercado de árvores. Já viram a foto do Rio Jordão? É lindo o Rio Jordão. Ele é cercado com árvores. E embaixo tem pedrinhas no Rio Jordão. E é uma água doce. Mas a obediência à palavra. Para ele o Rio Jordão não tinha importância. Mas na Bíblia o rio era importante. A Arca da Aliança atravessou o Rio Jordão. E a Arca da Aliança era o símbolo da presença do Senhor. O nosso Jesus Cristo foi batizado no Rio Jordão. Aí ele saiu, crianças, e de repente os seus soldados, olha o que a Bíblia diz que eles disseram: meu pai. Eles chamaram de Naamã meu pai. Aí eu fiquei pensando assim: puxa, que interessante, os soldados chamaram para Naamã de meu pai. Porque olha o que a Bíblia diz sobre Naamã, crianças. Olha o que a Bíblia diz sobre ele. Olha só, que ele era chefe do exército. Pode depois vocês leem em 2 Reis capítulo 5. Ele era um grande homem. Olha as palavras que a Bíblia diz sobre ele. Ele era um grande homem. Um grande homem. E olha que interessante, crianças. A Bíblia diz que ele era de muito respeito. Um general de muito respeito. Um homem de muito respeito. Não é bom estar do lado de alguém que a gente sabe que nos respeita? Que tem respeito conosco? Que nos trata com educação, com respeito, não é bom? Olha as qualidades deste homem. E outra coisa que a Bíblia diz que ele era: varão valoroso. E o que é valoroso, crianças? Que tem valor. Então todas essas características existiam na vida de Naamã. Tanto que seus soldados disseram: meu pai. Ah, meu pai, eles não te pediram algo tão difícil. Não é tão difícil assim mergulhar no rio. Aí eles o convenceram. E ele foi. Eles convenceram ele e ele foi. Eu imagino a cena, ele olhando o rio. E aí, alguém já mergulhou aqui? Alguém já foi na praia? Já fosse? E você já mergulhou? Já? Você já mergulhou? E será que como é que é mergulhar? Como é
essa ação de mergulhar. Como é que é isso? Será que o cabelo fica enxutinho quando a gente mergulha? Ou todo o nosso corpo fica na água? Como é que será que é isso, mergulhar? A Bíblia diz que ele mergulhou no rio. E quantas vezes era para ele mergulhar, que o profeta disse? 7. Aí imaginam comigo, crianças, ele entrando naquele rio, tirando a sua roupa de soldado, né? Ele não ia entrar com toda aquela roupa, se despindo daquela roupa de soldado e mergulhando no rio. Mergulhou uma vez, a Bíblia diz. E quando subiu, certamente ele olhou para o seu corpo, para a sua pele, estava tudo do mesmo jeito. Mas eram quantas vezes? 7. E numa segunda vez ele mergulhou. 3, 4, 5, 6. E aí, quando chegou na 7ª vez, que ele subiu das águas, a Bíblia diz que a sua pele era como uma pele de uma criança. Limpinha. Limpinha. Não dá para dar glória a Deus? Dá, né? Não dá para exaltar o nome do Senhor? Dá, né? Ele é especialista em milagres. Ele é especialista em fazer milagres. Porque o leproso, crianças, naquela época, era totalmente separado. Ele não ficava junto em família. Ele ficava separado. E a Bíblia diz então que quando ele saiu da água, totalmente curado, sem nenhuma manchinha, sem aquela lepra, sabe o que ele fez? Correu na casa do profeta, bateu na porta, e aí a Bíblia diz que daí o profeta atendeu ele. Aí o profeta lhe atendeu, e ele disse: olha, tá aqui ó, muitos presentes para você. Tá aqui ó, ouro, tá aqui as roupas, eu quero que você pegue tudo isso. E a Bíblia diz que qual foi a atitude do profeta? Não quero. Não quero. Não quero. E nós aprendemos com o profeta uma grande lição. Nós somos instrumentos do Senhor. Que Ele cresça e que nós nos desaparecemos, nos escondemos atrás de Jesus. Porque se nós fazemos alguma coisa, crianças, não temos nenhuma honra. A honra é do Senhor. Se acontece milagres, Ele é o honrado, Ele é o glorificado, Ele é o mais magnífico, porque a Ele toda a honra e toda a glória. Nunca diga: ai, foi através de mim, ai, eu fui isso. Não, nós não somos nada. O profeta nos ensina isso, que não somos nada se não for Ele na nossa vida, se não for Jesus na nossa vida. Nada aconteceria se não fosse a grande misericórdia do Senhor. Porque nós somos do Senhor instrumentos. Instrumentos na mão do Senhor. E aí então, ele não aceitou nenhum presente. E foi tão interessante que ele diz uma coisa interessante para o profeta Eliseu. Ele diz: profeta, eu tenho que voltar para minha terra. Eu não vou poder ficar aqui em Samaria. Eu tenho que voltar para a Síria. Mas quando eu chegar lá e que eu tiver que adorar os deuses pagãos daquela época, como um deus chamado, era um nome meio estranho, mas era Rimon, o deus dos sírios. Ele disse: quando eu chegar lá e tiver que adorar esses deuses, que Deus me perdoe. E o profeta diz uma coisa tão interessante para ele. O profeta diz para ele: vai em paz. Olha o que o profeta Eliseu diz: vai em paz. Siga em paz. E aí eu fiquei pensando nisso. Meu Deus, como Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. E nós aprendemos muito com essa menina, crianças. Aprendemos. E sabe o que nós aprendemos com ela? Algo que nós precisamos todo dia na nossa vida. Nós aprendemos com essa menina algo que todos os dias nós precisamos, que é a presença do glorioso Espírito Santo.
Aquele que quando a gente acorda está conosco e quando termina o dia Ele está conosco. Nós precisamos da presença dEle. Alguém gostaria de segurar os frutos do Espírito Santo com a tia Lisete? Então vem, pode segurar. Isso. Muito bem. Isso, vamos segurar. Segurou uma laranja, João? Não é? Queridas, vocês nos ajudem. Vem, meu amor, vem. Preciso de 3 meninas. Isso, 3 meninas. Isso, pode os frutinhos ficar um do ladinho do outro. Fazer uma fila bem bonita, vamos ver? Isso aqui, é a laranja? É, eu acho que é uma laranja. É uma maçã? Muito bem. Quem gosta de fruta aí? As crianças gostam de uma salada de fruta? Então, a Bíblia nos fala do fruto do Espírito Santo. Esse fruto glorioso que não está em nenhum lugar a não ser no nosso coração. Apesar que o nosso coração é a nossa mente, né? Está na nossa mente, no nosso coração, o fruto do Espírito Santo. Será que aquela menina, se ela não tivesse nenhum fruto, ela não conseguiria estar lá? A sua atitude seria totalmente diferente. Suas ações seriam diferentes se ela não tivesse pelo menos um fruto do Espírito Santo na sua vida. Qual o fruto que temos aqui? Mansidão. Mansidão. Será que é fácil ter mansidão, crianças? Hã? Será que é fácil ter mansidão quando alguém te persegue na escola? Quando alguém te xinga? Quando alguém briga? Será que é fácil ter mansidão quando ouvimos que alguém nos critica? Que alguém fala mal? Será que é fácil ter mansidão numa fila? Será que é fácil ter mansidão em tantas situações que a gente vive? Será que é fácil ser manso? Não é fácil? Mas nós temos que pedir para o Senhor esse fruto para nós. Se a gente não tem, temos que pedir para o Senhor, Ele nos dá. Domínio próprio. Esse eu gosto muito, domínio próprio. Será que é fácil ter domínio próprio? O domínio próprio é fácil ter? As crianças, quem sabe o que é domínio próprio? Está diante de uma situação, está diante de um problema, está diante de uma acusação, está diante de repente até de alguém que vinha ao teu encontro, te afronta, fala alguma coisa para ti e tu fica ali, né? E a gente fica ali com domínio. Dá-me graça, Senhor, né? Dá-me paciência para ouvir o que a pessoa tem que dizer. Dá-me domínio próprio. Porque quando a gente não tem o domínio, nós agimos por impulso. Não é assim? Agimos por impulso. O primeiro pensamento que vem na nossa mente, nós fazemos. Quando não temos o domínio próprio. A menina, se ela não tivesse domínio próprio, ela já chegava lá, como diz a nossa gíria aqui, né? Chutando o balde na casa do general. Mas a Bíblia diz que não foi essa a atitude dela. Ela não chegou lá brigando, nem excomungando, nem chamando o general de nada. Mas pelo contrário, ali naquele lugar, teve muito domínio. Alegria. Alegria. Outro fruto do Espírito Santo. Alegria. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força, né? Amor. Amor. Ai, esse é lindo, né? Amor. Eu posso dar todos os meus bens. Posso dar tudo para os pobres. Posso dar minha casa, tudo que eu tiver. Mas se tudo isso eu fizer e não for em amor, é como um sino que bate, que soa. Olha como o amor é importante. A Bíblia diz que Deus, em seu infinito amor, amou nós de uma tal maneira que deu quem, crianças? Jesus, para morrer por nós na cruz, né? Bondade. Bondade. Ai, é tão bom, né? Encontrar uma pessoa bondosa, né? Você é bondosa? Às vezes, quando dá, né? Mas é tão bom ser bondoso, né? Poxa, é tão bom encontrar uma pessoa bondosa, uma criança bondosa, que reparte o que tem, uma irmã bondosa, um irmão, um jovem bondoso. É tão bom. Alguém que se dispõe. É tão bom, né, crianças? E esse? Ver
benignidade. Ah, benigno. É quase a mesma coisa que bondoso, ser benigno. É quase meio parecido ser benigno com bondade. E o seu é? Paciência. Ai, paciência. Quantas vezes nós não temos paciência? As crianças têm paciência, crianças? Para esperar a tão esperada bicicleta chegar. Ai, aquele que mais que vocês querem, que vocês anseiam? O que você deseja ter, que você não tem? Tem alguma coisa? Que tu deseja ter e tu não tem? Uma bicicleta? Tu tem desejo de ter uma bicicleta? Eu tenho desejo de um videogame. Tens o desejo de ter um videogame? E a gente sabe que não é barato ter um videogame, né? É difícil, é caro, mas tem que ter muita paciência para esperar, não é verdade? E não só um videogame, mas paciência. Às vezes a criança não tem paciência nem na igreja de esperar o culto iniciar e terminar, né? Ter paciência. A mamãe dizia, agora é momento de estudar, agora é momento de orar, agora é momento de dormir. E às vezes as crianças não têm paciência e já querem atropelar tudo e tudo bem atropelado. Mas olha, crianças, vamos ter paciência. Meu Deus, eu esperei tanto para uma bênção chegar na minha vida. Eu esperei 18 anos para ficar grávida. 18 anos. Mas nunca perdi a esperança de que um dia poderia ser mãe. Mas tem que ter paciência, né? Orar e ser paciente. Paz. Esse também é lindo, né, crianças? Ai, paz. A paz é tão interessante. Porque a paz é uma coisa tão interessante, porque nós podemos estar vivendo momentos de aflição, mas o nosso coração está em paz. Nós podemos estar com dívida, mas o nosso coração está em paz. Nós podemos estar enfrentando doenças, mas o nosso coração está em paz. Por quê? Porque Jesus mora no nosso coração e Ele é o Rei da paz. E quando nós temos Ele, essa paz gloriosa, ela é gerada no nosso coração, né? Eu gosto muito da paz também. Fidelidade. Isso também é lindo, né? Fidelidade. Ser fiel ao Senhor. A menina, mesmo distante do seu lar, foi fiel, porque ela estava longe do olhar do papai, longe do olhar da mamãe, mas testificou do profeta Eliseu. E se ela não fosse fiel, ela, esqueci tudo de lá, né? Não vou nem me lembrar de mais nada. Mas não, foi totalmente ao inverso. Ela mostrou ser fiel à palavra do Senhor. Vamos ler junto, crianças? Mansidão, domínio próprio, alegria, amor, bondade, benignidade, paciência, paz e fidelidade. Amém, crianças? Muito obrigada por vocês me ajudarem. Fruto do Espírito Santo. Obrigada, meu amor. Obrigada. É maravilhoso a gente ter. Mas existe um ladrão que não quer que a gente tenha nada disso, né? Nós temos um inimigo. Nós temos um inimigo. E esse inimigo não vem de... Ele não vem pessoalmente. Ele usa artimanhas. Ele usa coisas para tirar todo esse fruto do nosso coração, né? Então, crianças, cuidado com o celular, né? Cuidado com a TV, né? Cuidado, tudo que vai acessar, canais que vai assistir, cuidado. Há alguém que quer roubar todos os frutos do teu coração, tá? O anjo do Senhor, mas ao nosso derredor ele usa para nos prejudicar. E aí ele vai usando, né? Criança que passa horas e horas e horas e horas e horas e horas e horas, né? Será que tem criança aqui que fique horas e horas no celular? João, será, João? Horas e horas, João? Desde de manhã até de noite?
Então nós vamos orar para que o Espírito Santo venha fazer morada no teu coração, João. E olha, o videogame é esse que você quer, né, João? E aí fica horas e horas jogando, e vem um jogo, e vem outro, e vem outro jogo, e vem outro jogo, e eu quero finalizar esse jogo. Enquanto não finaliza nada, não descansa, né? Mas tem mais um vilão também, né, crianças? Quem tem computador aí? Ou pelo menos um notebook igual o meu? Mas olha os vilões, olha aí. Ah, é, João? Esses emblemas, é isso, é? Viu, João sabe tudo, hein? Ah, horas e horas no Facebook, né? Online desde de manhã até de noite, né? E as horas passam que é um foguete. E aí o YouTube, acessa um vídeo e outro vídeo, e mais um vídeo e outro vídeo, e vai vendo, e quando viu, a tarde passou, não fez a tarefa, chegou a noite, meu Deus, o culto. Ai, não tomou nem banho, já sai correndo. Tudo vilões que quer roubar muita coisa de nós. E quer roubar também os frutos do Espírito Santo do nosso coração. Porque a gente não vai ler a Bíblia, não vamos orar, não vamos ler a Bíblia. Só vamos ficar ali conectado, né? Mas o Espírito Santo está aqui. Jesus está aqui para nos ajudar a mudar essa história. Vamos colocar de pé, crianças? Chamar o nosso obreiro para fazer essa oração. Nosso querido irmão vai orar juntamente com a igreja e com as crianças. Levantamos nossas mãos aos céus e oramos assim: eterno Deus, Pai celestial que estás no céu, gratos somos a Ti, Senhor, por essa palavra, Senhor, de ensinamento, Senhor Jesus, que veio a nossas vidas, nossos corações, ó Pai. Te agradecemos, Senhor, pela transformação, Pai querido, que tens dado em nossa vida, na vida da Tua igreja, Senhor. Obrigado, meu Deus, e pedimos a Tua bênção sobre a vida, Senhor, da irmã Lisete, Senhor Jesus, fazendo esta obra, Senhor. Deus, pela vida dessas crianças, Jesus, abençoa, Pai Santo, para que possam crescer na Tua instrução, para que possam crescer, Senhor, na Tua sabedoria, para que possam crescer, Senhor, na Tua ciência, Pai querido. Deus, dirige a vida deles, abençoa eles, abençoa seus pais, suas famílias, abençoa de forma em geral, meu Paizinho querido, a Tua igreja. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Teu Filho amado. Amém.